E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta quarta-feira tem Flamengo e Grêmio no Maracanã, jogo de volta das semifinais da Libertadores. Não vou falar muito sobre o jogo em si, tá? Já falei muito no debate assopra do Desimpedidos na última segunda-feira. Ao final desse vídeo vou deixar aqui um quadradinho, no quadradinho vai aparecer, com um link para aquele vídeo em que eu, a Marília Galvão, o Zé Elias, o Bira e o Vegeta, a gente discutiu muito sobre as possibilidades ali desse jogo de volta da Libertadores, que ensaia ser um jogo espetacular. Aqui eu vou falar um pouco do Jorge Jesus e um pouco o currículo dele e sobre como começaram a haver algumas, digamos, acusações em relação ao currículo dele, algumas considerações depreciativas que acabam esbarrando um pouco em preconceito. Porque uma coisa é quando você só está querendo fazer uma opinião, que você está querendo, de repente, usar uma avaliação sua sobre determinada situação. Mas em alguns momentos acho que acaba esbarrando um pouco um preconceito não contra ele por ser português, mas contra o futebol português. Tá? E acho que falta um entendimento melhor do que é o futebol português e de seus problemas também, de suas dificuldades. O Renato Gaúcho entrou um pouco nessa pilha, mas acho que o Renato, eu não estou culpando muito o Renato. O Renato claramente está querendo fazer um jogo psicológico. Um jogo psicológico que o Jorge Jesus também faz, ele já fez várias vezes na carreira dele, que o José Mourinho, também um técnico português, talvez seja o mais famoso por fazer isso aí no grande cenário do futebol internacional. Então, acho que faz parte um pouco do jogo de desestabilizar o adversário, de um pouco desmerecer um pouco o adversário para ver se cutuca o adversário, faz o adversário sair um pouco do prumo e servir isso de motivação para o seu próprio time. Agora o problema é quando a galera embarca nisso, e nem tanto o torcedor, porque o torcedor está um pouco aí, torcedor é torcedor, não tem obrigação de ser especialista, né? Ele está lá para torcer. Mas assim, às vezes quando até alguns jornalistas entram um pouco nessa pilha, e claro, quando alguns torcedores que entraram na pilha também começam a usar isso como argumento para atacar jornalistas que não estão entrando nessa pilha, daí também não tem nada a ver, tá? Bom, o argumento principal que usam para depreciar o currículo do Jorge Jesus não ganhou nada, só ganhou um monte de campeonato português e só, não fez nada, não saiu de Portugal, não isso, não aquilo, tá? Ganhar o campeonato português qualquer um ganha. Bom, de fato, se você ficar 5 anos trabalhando em um grande clube português, sobretudo Porto e Benfica, que são os clubes que têm se revezado na conquista do título, me desculpa, torcedor do Sporting, é muito provável que se você ficar 5 anos num desses dois clubes, você vai acabar ganhando alguns títulos portugueses, porque eles se revezam ali, então é natural que você acabe ganhando. Agora, ficar 5 anos em um desses dois clubes já é um motivo de fazer você ser respeitado. Por quê? Justamente por ser um campeonato com poucos clubes que realmente disputam o título, a pressão é muito grande, porque você tem que jogar toda a rodada tendo que ganhar. Se você dá uma bobeadinha, o time está um pouquinho ruim e tropeça, um tropeço bobo, às vezes já é suficiente para você perder o campeonato. E como ou é você ou é o outro, se você não ganha, se você não convence que mereceu aquele lugar, você já sai. Então não é fácil também. Não é que tá ali, não, qualquer um ganha. Não, tipo, o pessoal não tá ali, fica lá comendo pastel de Belém, tomando vinho do Porto, tomando uma ginginha e depois chega lá comendo um bacalhau e daí chega no fim de semana vai lá jogar futebol. Não é assim. O pessoal tá trabalhando sério. A imprensa portuguesa é bastante corneteira, pega muito no pé. A torcida portuguesa, sobretudo dos grandes clubes, pega muito no pé também. Então é difícil. Ano passado, a temporada passada, por exemplo, o Benfica claramente estava numa situação favorável para conquistar o título, mas acabou tropeçando num jogo bobo em casa contra o antigo Belenense SAD, né, que agora é o B, e quase perdeu o título por isso, né? O Porto empatou e ficaram os dois ali andando empatados no Campeonato Português durante várias rodadas, porque você vai ganhando jogos, né? É difícil, então você não pode respirar. Até que no finalzinho o Porto tropeçou de novo e o Benfica acabou campeão. Então é difícil. Então isso já dá um mérito para o Jorge Jesus, que você não pode ignorar. Até porque ele está se confrontando contra outros treinadores também muito bons, né? Portugal hoje é uma das principais escolas de treinadores do mundo, né? Um dos países que mais lançam treinadores aí
pro mercado internacional, sobretudo em seleções e agora até na Premier League, tá cheio de técnico português. Então, merece um pouco de consideração aí. Mas eu não queria nem falar nisso. É que as pessoas se apegam muito aos títulos, mas acho que os momentos mais interessantes do currículo do Jorge Jesus não são troféus levantados, mas são grandes campanhas. Você pode exigir que um Benfica brigue pelo título português e conquiste o título português, tá? Mas você não pode exigir que o Benfica ganhe a Champions League, como você eventualmente exige que um grande clube brasileiro, um técnico que fez muito investimento, depois de um tempo acabe beliscando uma Libertadores. Bom, o Jorge Jesus não ganhou a Champions League pelo Benfica, mas está fora do alcance dele. Agora, ele levou o Benfica a uma quarta de final da Champions League, caiu para o Chelsea, e o Chelsea acabou sendo campeão daquela Champions League, foi a Champions League que o Chelsea ganhou, eliminando depois o Barcelona e o Bayern de Munique, inclusive numa final em Munique contra o Bayern de Munique. Então, acho que é mais do que se esperava para um time com potencial econômico do Benfica, para o cenário do futebol europeu de hoje, né? Infelizmente o Benfica não consegue mais ter o nível competitivo que tinha lá nos anos 60, nem o time dos anos 80. Além disso, ele conseguiu levar o Benfica 2 vezes para a final da Liga Europa. E numa delas, perdendo para o Chelsea no último minuto, o jogo estava 1-1, daí o Benfica toma um gol no último minuto e perde o título. E na outra, perdendo nos pênaltis para o Sevilha, num jogo em que o Benfica até foi melhor. Então, acho que assim, pelo que você espera do Benfica, tá entregue o trabalho. E na campanha que termina, numa dessas campanhas, o Benfica pegou na semifinal a Juventus, e o Benfica eliminou a Juventus, o que é muito mais do que você espera ou exige do Benfica pelo potencial econômico do Benfica de hoje, em comparação com o potencial econômico da Juventus. E o Benfica entregou uma eliminação da Juventus e chegou até a final. Então isso é um grande trabalho. Então, assim, o Jorge Jesus tem grandes trabalhos sim, e não é só títulos. Ele tem duas campanhas de vice-campeonato de Liga Europa com o Benfica, chegando muito perto de ganhar a final, e uma delas eliminando a Juventus na semifinal. Então, assim, acho que é um grande trabalho. Acho que qualquer técnico brasileiro que conseguisse fazer isso no Benfica ia chegar, olha, fui na Europa e fui bem sucedido, levei o Benfica à final da Liga Europa, eliminei a Juventus. Então, por que o trabalho do Jorge Jesus esse item do currículo dele merece ser depreciado ou esquecido? Não, ele tem bom trabalho sim, acho que ele merece respeito pelo que ele tem feito. O futebol português é um futebol muito mais rico do que às vezes o brasileiro acha. O brasileiro acha que é tipo um campeonato lá que vai 2, 3 times jogam só. Não é assim. As torcidas são fanáticas de verdade, a torcida pega no pé. O desenvolvimento de jogadores novos é muito forte. Portugal hoje tem uma geração muito boa. Portugal está com 3 jogadores finalistas da Bola de Ouro, tanto quanto o Brasil. O Portugal está com o Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva e o João Félix, que inclusive acho que eles estão num status ali melhor que os 3 brasileiros, são Marquinhos, o zagueiro, o Roberto Firmino e o Alisson. Então, assim, acho que Portugal está forte, ganhou a Eurocopa, ganhou a Liga das Nações, e se for pegar a seleção brasileira, tá ali o jogo, viu? Tá ali. Até acho que a seleção portuguesa viveu um momento melhor, mas sei lá, no geral acho que a seleção brasileira tem um elenco mais completo, talvez conseguisse compensar dessa forma. Mas tá ali, entendeu? Então o futebol português é forte, acho que merece respeito. Daí o Jorge Jesus, então por que ele não sai de Portugal? Bom, ele teve chance, né? Ele chegou a negociar com o Milan. Ele acabou preferindo ficar, mas ele teve negociações avançadas com o Milan, ele poderia ter ido treinar o Milan. Além disso, acho que outra coisa que atrapalhou é que o momento melhor para ele ter ido o momento melhor dele no futebol português foi quando ele estava no Benfica. Foi um momento em que essa leva de português para a Europa não estava tão aquecida, essa leva de português para o resto da Europa não estava tão aquecida assim, né? Teve o André Vilas-Boas, né, que foi do Porto para o Tottenham na ideia de ser um novo Mourinho, na esperança dos ingleses de acharem um novo Mourinho. Não deu muito certo e deu uma esfriada, né, naquele momento. Agora veio uma nova leva, mas isso já passou o momento em que o Jorge Jesus estava no seu maior destaque, até porque ele depois foi trabalhar no Sporting, que é o clube de coração dele. E lá ele não conquistou título, mas ele levou o Sporting às melhores campanhas dos últimos anos.
né? Então, daí o Leonardo Jardim que foi pro Mônaco, né? A gente tem o Nuno Espírito Santo, daí eu tenho alguns outros técnicos saindo. E muitos da idade do Jorge Jesus, da geração dele, acabaram indo para seleções, né? O Carlos Queiroz, que até chegou a treinar o Real Madrid, via Manchester United, ele foi auxiliar do Alex Ferguson no Manchester United, vai pro Real Madrid, mas hoje é técnico da seleção da Colômbia, passou no Irã. Tem muitos técnicos portugueses em seleções, né? O Fernando Santos, Humberto Coelho, tudo. E talvez o Jorge Jesus estivesse nessa se ele quisesse. Né, acabou preferindo seguir com o clube, mas talvez ele poderia estar nesse, porque muitos técnicos mais perto da idade dele, com mais 60 anos, estão nessa. A geração portuguesa que está desbravando a Europa hoje é uma geração na casa dos 40 e pouco, é um pouco mais nova. Mas é isso então. Eu queria falar que assim, acho que às vezes um pouco de preconceito e falta de informação aí quando se deprecia o trabalho dele. Se você tem todas essas informações e continua achando que não é válido, que assim, ah não, ele ainda tem que provar alguma coisa no Brasil, ele só montou um bom time aí, jogou 20 jogos, mas ainda tem que ganhar alguma coisa para provar, tudo bem. Vai saber se nessa quarta-feira o Flamengo não toma uma piaba do Grêmio, o Flamengo não toma um vareio do Grêmio, o Jorge Jesus não toma uma tática do Renato Gaúcho. Pode acontecer, entendeu? Mas isso não invalida que ele é um treinador que tem currículo sim, né? Ele não é um qualquer assim, ele é claro, ele não é um técnico de primeiríssimo nível da Europa, ele não é um revolucionário do futebol, essas coisas, mas ele é um bom técnico sim e conquistou coisas em Portugal muito mais do que ganhou o Campeonato Português, que é um comentário muito comum e preconceituoso aí, como também se o Campeonato Português não fosse nada. Tem muito técnico no Brasil que faz sua vida, só ganha o Campeonato Estadual também, todo mundo, figurão ali, vira e mexe, tá rodando em clube grande e só ganha o Campeonato Estadual também. Tá? Então também vamos com calma, né? Mas é isso então. Se vocês concordam ou discordam, escreva aqui embaixo nos comentários, dá um joinha se gostaram, se não gostaram, se inscreva no canal, se não tiverem inscritos, clica no sininho para receber notificações, beleza? Tá bom? Um abraço e até mais.